A pandemia tornou o diagnóstico mais crucial do que nunca, aumentando a importância desse setor na saúde pública e privada. No entanto, esse segmento enfrenta diversos desafios, como a necessidade de melhorar a eficiência, reduzir custos e fornecer resultados mais precisos e confiáveis. A transformação digital, por sua vez, está se tornando cada vez mais relevante nessa indústria, permitindo que as empresas possam coletar, analisar e compartilhar dados de maneira mais rápida e precisa, usando tecnologias como inteligência artificial, automação e data analytics. Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Carlos Martins, presidente da Roche Diagnóstica do Brasil. A Roche é uma empresa global, pioneira em produtos farmacêuticos de diagnóstico e para monitoramento da diabetes. Ela se dedica a desenvolver avanços na ciência para melhorar a vida das pessoas. Desde a sua fundação em 1896, na Basileia, Suíça. A divisão diagnóstica da companhia é líder mundial em diagnóstico in vitro e tecidual de câncer, oferecendo um amplo portfólio de produtos, serviços e soluções exclusivas. No Brasil, desde 1972, a Roche Diagnóstica se dedica a soluções de diagnóstico laboratorial e concentra suas atividades na importação e distribuição de testes e equipamentos de diagnóstico in vitro para áreas como sorologia, hematologia, biologia molecular, point of care e pesquisa. O Carlos é natural de Lisboa, Portugal, formado em Business Administration, com MBA em Chicago. Ele passou pelas empresas Johnson & Johnson, Siemens Healthineers e DuPont Pharmaceuticals, e está na Roche Diagnóstica há 15 anos, sendo que há mais de um ano como presidente da Roche Diagnóstica do Brasil. Carlos, muito prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Eu queria entender o que levou a Roche Diagnóstica do Brasil e a Roche em geral, né, a Roche Global, a começar esse movimento de transformação digital. Sérgio, é um prazer estar com vocês aqui no Cena Digital e seguramente vai ser um bate-papo muito agradável para todos. Eu acho que a resposta principal, aquela que eu tenho à mão, e eu estou representando a Roche Total, não só a Roche Diagnóstica aqui quando falo, né? A gente tem esse compromisso entre os três presidentes que existem nas três divisões da organização, de nos representarmos mutuamente sempre que a gente aparece em público. Cada vez queremos ser mais uma organização e não verticais de uma organização, né? Mas eu acho que a pergunta é muito boa e eu acho que a resposta reside muito no facto em que a Roche é uma empresa de inovação, é uma empresa que é a que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo inteiro em termos de saúde. O ano passado a gente registrou um recorde de spending, de gasto na saúde, cerca de 14 bilhões de francos suíços. Estamos aí a par com as grandes empresas tech do mundo, Amazon, Apple, Atlassian, Google, etc. E isso significa que a gente estamos comprometidos com os nossos pacientes e com os nossos clientes. Estamos comprometidos em fazer hoje aquilo que os nossos pacientes precisarão amanhã. E estamos também comprometidos em desenvolver essas inovações e em trazer o mais depressa possível essas inovações para os mercados. Duas principais razões levaram a gente a avançar nessa transformação, vamos lá, se quisermos chamar digital ou tecnológica, né? Eu acho que até mais do que isso é humana, porque ela começa num modelo mental diferente. E essa é também uma das barreiras, seguramente poderemos falar um pouco mais à frente, que a gente tem que saber ultrapassar como humanos, mas dois fatores principais, eu diria, um externo, mais provocado pelo aceleramento exponencial a que todos estamos assistindo hoje. Um exemplo disso, até fora da saúde, muito no mundo digital, é que a cada 2 a 3 meses hoje em dia, a quantidade de informação na internet duplica. Isso, se a gente olhar há uns anos atrás, levaria anos para que isso acontecesse, então há de facto uma aceleração. Toda a gente quer ter na sua mão aqui uma resposta para tudo, não é? Quer seja compra online, quer seja uma decisão na hora, uma resposta, perguntar a um colega. Eu agora tive essa experiência, estava querendo uma informação para eu poder partilhar aqui, confirmando uma informação, e eu queria
essa resposta na hora. Então eu questionei uma colega e ela me respondeu na hora. A expectativa hoje em dia é essa, né? Então há uma aceleração mundial e isso não é diferente no mundo da saúde, né? A gente vê uma curva exponencial de crescimento do ponto de vista de interoperabilidade, de integração de sistemas, enfim, de novas tecnologias que estão a todo dia saindo e melhorando, não só melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas também salvar vidas, no fundo, que é aquilo que a gente quer fazer como empresa de soluções de saúde. Então, eu diria que há uma componente externa que tem muito a ver com a aceleração e, obviamente, não precisamos dizer que a pandemia ainda amplificou mais esse efeito. Sim. Ou seja, já vínhamos desde talvez há 2 décadas assistindo a essa aceleração exponencial e a pandemia multiplicou o axis do tempo vezes 10 e então faz com que a gente tenha hoje em dia uma expectativa completamente diferente. Portanto, essa seria a componente externa, não é? E como nós, como líder na saúde, não podemos estar fora dessa componente, temos que estar totalmente integrados nesse desafio que é esse fator externo. Por outro lado, Sérgio, existem também, obviamente, aqui desafios internos. A gente tem uma ambição muito grande há 10 anos. Em 2019 nós lançamos um novo conceito do 10-year ambition, da ambição dos 10 anos, que é, acima de tudo, um compromisso para com os pacientes e para com os nossos clientes. E essa ambição ela está dividida em várias 7 áreas distintas. Uma é aquilo que eu já comecei por falar, sermos cada vez uma empresa só, mais sólida. Como é que a gente começa a conectar o diagnóstico, a terapêutica, a informação que a gente produz, enfim, em sistemas de diagnóstico, em clinical trials, quando a gente está testando uma nova molécula, como é que a gente conecta tudo isso e não interpretar isso de uma forma vertical, não é? Mas como é que a gente começa a trazer essa dimensão horizontal e a gente começa a conectar os pontos. A segunda é lançar, na parte de farma, lançar medicamentos cada vez mais rápidos a um custo mais baixo. A terceira é na divisão diagnóstica, a gente lançar diagnósticos cada vez com mais valor médico, com mais impacto para os nossos pacientes e principalmente nas patologias mais complexas, a um custo também mais baixo. Depois vem uma quarta que é gerar um negócio independente de insights. E aqui já estamos falando, obviamente, como é que a gente cria sustentabilidade na organização através da monetização de informação, até um novo modelo de negócio. Eu acho que a gente no futuro não vai fornecer soluções terapêuticas apenas, a gente vai fornecer serviços e respostas. E então a parte de informação e de dados passa a ter aqui um foco totalmente diferente, né? Depois vem, obviamente, a parte de responsabilidade social, ambiente, governança, etc., toda a parte de ESG, em que a gente tem um commitment total com os princípios da OMS, reduzir impacto, footprint, carbon, etc. Depois vem a parte de diversity and inclusion, que a gente quer cada vez ser mais, não é só falar disso, não é só trazer a diversidade, mas como é que a gente inclui mais as pessoas. E por fim, se a gente fizer isso tudo bem como consequência, a gente passaremos então a ser uma das mais empresas valiosas no setor da saúde no mundo. Então essa é a sequência e eu acho que esse é o mote interno que a gente tem, o princípio interno que a gente tem para a gente querer avançar nessa transformação. Sabemos que a transformação não é o objetivo, é um meio que nos vai levar até em 2030 a gente conseguir atingir todas essas 7 dimensões de forma bem clara e com um impacto, não é? A gente persegue o impacto. Cada vez mais as nossas ações têm tendência a ser medidas em impacto e não apenas naquilo que a gente faz. Hoje em dia há tanta gente fazendo tanta coisa, não é? Mas realmente a gente tem que focar naquilo que vai gerar um impacto e talvez até ter a coragem para dizer, talvez esse impacto só venha a ser gerado em 10 anos, mas ter essa coragem para poder dizer, ok, então vamos definir um plano para que lá em 10 anos, dentro de uma década, esse impacto seja realmente significativo e, por exemplo, salve vidas de uma forma direta e completamente visível, não é? Então eu diria que são mais ou menos essas diretrizes que nos orientam a levar nessa transformação. Eu acho que eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente, porque você mencionou coisas que são assim, extremamente importantes para uma transformação digital de sucesso. O primeiro é a constatação
que vocês estão fazendo, no sentido de que a Roche percebe que a gente está vivendo um novo sistema econômico, né? Um sistema econômico onde, devido a novas tecnologias, principalmente devido à chegada da internet, a possibilidade de você implantar novos modelos de negócio, novas tecnologias, novos produtos, ela aumentou exponencialmente, né? Então, isso faz com que as empresas tenham que se mexer para poder manter os seus lugares ou até serem mais ambiciosas e almejar o primeiro lugar dentro do segmento de negócio que elas estão, né? Então, isso é um fator externo de negócio, um dos mais importantes. E a segunda coisa que me chama muita atenção é a preocupação que vocês têm também com os aspectos do uso da tecnologia para causar impacto, ou seja, não só uma questão financeira, mas obviamente há questões de excelência operacional, como redução de custo e redução de tempo, né, de diagnóstico. Mas me chama também a atenção como vocês já se planejaram, e normalmente os planejamentos são para 3 anos, né? Vocês já estão com uma visão de 10 anos e já com 7 vertentes. Então isso é muito bacana, porque isso dá uma perspectiva, eu diria que mais tranquilizadora e mais clara, de que tem certos investimentos cujo tempo de maturação vai ser um pouco mais demorado, mas que vale a pena porque se trata de vidas. Então, eu acho que isso é uma segunda lição muito importante. Nem todas as empresas têm capital suficiente para manter iniciativas de prazo tão longo assim, né? Muita gente está tentando sobreviver, mas isso mostra que vocês fizeram uma reflexão muito profunda. E isso me leva a uma outra pergunta, que é o seguinte, para vocês chegarem a essas conclusões todas, como é que vocês se estruturaram, né? Vocês chamaram alguém de fora, foi um planejamento totalmente interno? Existem várias formas de você fazer essa leitura e essa reflexão, né? Às vezes com uma ajuda externa, né, que já tem experiência nisso, que procura provocar, e outras vezes são provocações internas mesmo, né, do próprio mercado que você vai percebendo e fazendo. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que vocês se estruturaram. Não, fantástica pergunta, Sérgio. Então, para além de eu estar agora no Brasil, tenho a oportunidade também de partilhar com você que eu já vivi e trabalhei em outros países do mundo, e uma das oportunidades que eu tive de trabalhar foi numa função global na Roche Suíça, que é a casa matriz, né, a casa mãe. É uma empresa suíça e, como tal, foi aí que surgiu a primeira necessidade da gente realmente ter essa transformação e podermos mobilizar cerca de 103 mil colegas a nível mundial, que somos representando a nossa organização nos diferentes países e cantos do mundo. E essa urgência começou principalmente na Suíça, num momento, eu acho que foi em 2016, 2017, que começou a falar, e ela começou num modelo mental. A gente sabia que, do ponto de vista de negócio, a gente tinha que se redesenhar, a gente tinha que se reorganizar para podermos fazer frente a todos os desafios que já falamos anteriormente. A gente só não sabia como. Então, a liderança sénior da organização, o que fez foi basicamente reunir e tentar perceber como é que a gente ia criar um ecossistema que é compreendido por várias competências, skills, disciplinas, áreas de foco, processo de decisão bem sólido e claro. Como é que a gente ia organizar esse ecossistema e a gente ia colocar todos esses componentes de forma muito bem encaixada, combinada, né? Então existem aqui várias vertentes. Uma delas foi nós começarmos a desenhar aquilo que é a ambição do ponto de vista de liderança, que é aí que tudo começa. É na liderança que tudo começa e as pessoas se desenvolvem, as pessoas, toda a discussão de gestão de talento, etc., tem em foco obviamente, essa liderança, e aquilo que a liderança basicamente identificou foi que a gente teria que seguir um princípio de liderança baseado em 4 princípios. A gente até chama aqui, a gente tem uma propensão muito grande para criar acrónimos, é o VACC. O V é de visionário, o A é de arquiteto, o primeiro C é de catalisador e o segundo C é de coach. Então, se a gente conseguirmos ser visionários, e nem todos temos que ter esta capacidade de combinar as 4 ao mesmo nível. Somos melhores numas coisas, outros noutros, o importante é que a gente se complemente. Sim. Ter a capacidade de ser visionário e de ver coisas mais à frente, como essa visão dos 10 anos que eu falei para você, que é linda e toda a gente está super comprometida nesse alcance.
ser arquiteto. O ser arquiteto é como é que a gente vai chegar lá. Você pode ver uma visão, mas se você não souber como é que você vai chegar lá e executar, então não adianta, né? E nós na Rocha até é uma das áreas em que a gente tem que trabalhar mais, porque o nível intelectual é muito grande dentro da nossa organização, ok? A gente barra por vezes, às vezes é na execução e no como. E aqui eu tenho que dizer isso assim de forma totalmente transparente, para quem não está a ouvir. E esse é o maior problema da maioria das empresas no mundo, não se preocupa, vocês não estão sozinhos. A execução é outro departamento. É outro, ainda bem que você confirma. Terceiro, esse catalisador, mobilizar a organização, ter a capacidade de motivar com uma visão e com um como. Gente, vamos lá, vamos fazer acontecer, tá? Vamos provocar um impacto e começa pelo impacto na sociedade, que a gente quer provocar como organização, a nível global. O impacto nas vidas dos pacientes, começando por câncer, que é uma das nossas áreas de atuação, mas enfim, indo a as áreas normais de perfis de patologias normais nos países que são a parte de diabetes, de cardíacas, etc., até as doenças mais raras, onde a gente está nesse momento começando também a explorar. E a última parte é o coach, é como é que a gente desafia as pessoas internamente, a gente faz aquelas perguntas poderosas que põem as pessoas refletindo e que faz com que elas se desenvolvam pessoalmente para chegarem a um outro patamar, para que elas possam realmente fazer acontecer as coisas, né? Então essas quatro dinâmicas estão dentro do conceito de liderança e a gente identificou um parceiro aí muito forte, eu não vou mencionar aqui, mas um parceiro a nível global que nos está acompanhando desde esse momento em como é que a gente pode realmente mudar o modelo mental dos nossos líderes e, consequentemente, da nossa organização. Depois tem toda a parte de governança, e aqui é importante também referir que, como uma organização global, a gente tem uma estratégia global, define uma estratégia global, e aqui estamos falando, obviamente, de identificação dos requisitos de cada mercado, obviamente tendo em conta as economias mais importantes do mundo, e o Brasil, felizmente, está dentro dessas economias. Nós, na Rocha, temos uma forma de interpretar o globo que é as 9 principais economias de todos os continentes estão representadas, e o Brasil faz parte de uma dessas 9 economias, até porque a massa crítica, como você falou anteriormente, é muito grande, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista de massa populacional. Então, o Brasil faz parte disso e nós temos um canal direto com os nossos colegas da Global, esses 9 países, para poderem trocar ideias, porque no final os outros países também vão poder contribuir, mas vão poder contribuir na fase final do desenvolvimento de novas soluções e novos produtos. Então eu acho que essa estratégia global, ela depois tem que ser tropicalizada. E aqui o Brasil, a Rocha Brasil, seja ela a farma, ou diagnóstico ou diabetes, elas são basicamente entidades e afiliadas comerciais. Basicamente aqui a nossa missão é criar acesso a essas soluções. A nossa missão é trabalhar com as autoridades regulatórias, a Anvisa, de quem somos parceiros fantásticos, trabalhar com as autoridades governamentais, de introdução de novas tecnologias, medicamentos, como é a Conitec, com quem temos uma relação fantástica. Então, essa é uma componente muito importante e, claro, depois também o contacto com Key Opinion Leaders médicos. Agora, quando falamos, por exemplo, de novas inovações a nível digital, estamos entrando num novo desafio para nós, é como é que a gente foca o CIO dentro do hospital, o Chief Information Officer dentro do hospital, ou dentro da rede hospitalar, ou dentro da operadora de saúde ainda, com quem a gente está começando também a ter essas discussões. Então, essa governança depois ela é trazida para a afiliada e é a forma que a gente tem aqui de levar esse capítulo, Sérgio, é com base numa lógica também de transformação. Um outro componente é a gente sermos mais ágeis como organização para poder agilizar não só o processo de pesquisa e desenvolvimento, mas também para poder entregar essas soluções no mercado. Então aqui estamos também levando um conceito de agilidade constituído por networks, redes, por exemplo, áreas de foco de customer experience, clientes que já são existentes, áreas de foco de novos negócios, novos modelos de negócio, áreas de foco de shaping, de como é que a gente, com as novas tecnologias que estão sendo produzidas agora e que vão ter impacto em 5 anos, como é que a gente começa já a fazer um trabalho com esses stakeholders super relevantes. E dentro dessas networks a gente tem squads que estão focados em áreas específicas ou em grupos de clientes mega importantes, como por exemplo os Florids, os DASAs da vida, né? Então, os Einsteins, como é que a gente está super focado nesses grupos que vão obviamente provocar um impacto, mas também como é que a gente muda o sistema de saúde aqui no Brasil e a gente
é um parceiro para investir cada vez mais na parte pública, na saúde pública do Brasil. Então, é assim que a gente entra uma boa conexão entre global, desenhar soluções, porque a global não pode desenhar sem o nosso contributo. Nós aqui no país temos os nossos clientes, os nossos pacientes, e tem que haver esta comunicação de forma muito sólida para que a gente possa, obviamente, avançar nessa missão. Eu tive uma experiência, algumas experiências também com clientes semelhante a vocês, e achei muito interessante esses passos que vocês tiveram, porque eles atacaram realmente a liderança em primeiro lugar, né, para criar ou para desenvolver, né, os skills visionários, skills de coaching e inclusive o digital literacy também, né, que nós sabemos que os nossos executivos, a maioria, ainda tem um mindset da velha economia. E a nova economia, né, que muitos chamam hoje em dia de capitalismo de dados, ela pressupõe uma série de conceitos e de estratégias que são um pouco diferentes do que se praticava na época do Michael Porter, na época do Peter Drucker, né? Então, o mundo mudou muito, né, desde os anos 90, e eu vejo muito isso, assim como também essa segunda linha de frente que você criou, de mais de ação e de networks, para que você pudesse focar em clientes ou problemas específicos e criar squads para resolver isso. Inclusive tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a Natura, ela tem um squad de new business, ela criou um squad só para novos negócios, né, que eu achei muito interessante nessas 300 entrevistas que eu fiz. Mas agora, dentro dessa forma que vocês se organizaram, né, o que você poderia compartilhar com a gente de resultados que já foram obtidos desde que vocês começaram nessa frente? Então, Sérgio, eu acho que a principal conquista tem sido realmente as parcerias que a gente tem feito, o aumento dessas parcerias drásticas que a gente tem feito nos últimos, eu diria, 2 a 3 anos, aqui na Roche, de uma forma global. E aqui não só falando de diagnóstico, mas também falando de Roche no seu todo, mas também, e eu já vou focar algumas delas, mas também uma coisa que é muito importante, que é o negócio da diagnóstica, ele é mais, como é que eu te falar, é mais B2B, nós temos aqui negócios diferentes, nós temos aqui negócios diferentes, né, dentro da nossa organização. A Pharma foca mais o paciente, obviamente, tem mais contato direto com o paciente, e nós também focamos muito o paciente na diagnóstica, mas através do laboratório. A gente fornece soluções no laboratório, soluções de automação laboratorial, por exemplo, quando você vai fazer análises clínicas, você vai fazer um check-up, glucose, ureia, creatinina, talvez faça uma tiroide, enfim, em outros casos mais remotos há uma suspeita no marcador tumoral, até uma sequenciação, um sequenciamento que eu diria que é a área mais, assim, mais rocket science que a gente tem, e que também, você tem toda a razão, serve para a gente captar esse talento, porque a gente, dentro da área da saúde, a gente é essencialmente uma empresa de ciência, então dá para captar muito esse talento, seja ele na parte digital, em que a gente está fazendo um investimento tremendo. Posso dizer para você que dos 14 bilhões de francos suíços que a gente investiu o ano anterior, em 2022, cerca de 30%, aproximadamente 30% desse valor é em soluções digitais, criar aquele ecossistema digital. Então, a gente está tentando conectar tudo isso, que é como é que a gente trabalha nas áreas de foco mais importantes, continuamos a ser o líder de mercado, investindo mais que as outras empresas e, acima de tudo, sendo mais um magneto, não sei se diz em português de Portugal, um imã. Aqui é um magneto do talento. Seria um imã, organização. Um imã, e que os jovens a gente possa atrair talento de áreas digitais, de áreas de ciência, de áreas de saúde médica, de áreas de biotecnologia, farmácia, porque aqui cada vez mais a nossa compreensão é que é cada vez mais uma junção de disciplinas e é isso que faz com que as coisas evoluam. Nós antes tínhamos aquele conceito de a verticalização e a experiência e a especialização é aquilo que vai fazer a diferença. Acho que a gente está abandonando um pouco essa ideia e trazendo mais essa perspectiva de combinação de ideias. Diversidade. Diversidade, exatamente. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que uma das áreas em que a gente vê de forma assim tangível, o nosso NPS cresceu 200% nos últimos 3 anos. A gente está nesse momento, tivemos um pico agora em abril de mais 88
por cento de Net Promoter Score. E ainda tem uma percentagem mínima de 2 a 3% de detratores, que a gente obviamente está olhando de forma muito cuidadosa, mas eu acho que isso diz tudo. Eu acho que isso fala por tudo. Claro, tivemos crescimento acima do mercado em termos de negócio nos últimos anos, isso está saudável. Aumentamos a nossa rentabilidade também, a cerca de 30% nos últimos 3 anos. Mas, acima de tudo, isso é a consequência, não é o final. Eu acho que o que é importante aqui deixar também é que a Roche não é uma empresa que está somente focada com o número e as finanças e a parte de profit. Também, obviamente, essa preocupação existe, porque isso é a sustentabilidade da organização, mas não é a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é, acima de tudo, levar essas soluções. Nada nos anima mais quando a gente celebra, como a gente celebrou há pouco, uma das parcerias mais grandes, a extensão de um acordo com o Grupo Fleury, por 10 anos. Fleury é uma das marcas mais importantes de saúde no Brasil, mais distintas, até do ponto de vista de valor médico, enfim, de opinion leader, ou até a parceria que a gente fechou recentemente com o Ministério da Saúde para poder levar acesso a todas as regiões do Brasil com a implementação de uma licitação de carga viral para pacientes de AIDS, de hepatites, com a implementação de equipamentos médicos de diagnóstico em todas as capitais do Brasil, em 82 laboratórios diferentes, e isso é criar acesso para as pessoas. Até lá, Rondônia, Roraima, Amapá, a gente vai ter equipamentos de diagnóstico que vão permitir servir essas populações. Então, eu acho que isso, se a gente não tivesse feito esse movimento de criar essa visão, de desenvolver os nossos líderes, de ser cada vez mais ágeis, não só no desenvolvimento de novas soluções, mas também na execução e na entrega delas aqui a nível local, especificamente no Brasil, para impactar a população brasileira, a gente não teria conseguido os resultados que estamos conseguindo agora. Então, assim, de forma muito clara, ok? Sendo muito tangível. Existem outras áreas em que a gente está trabalhando. A área de bem-estar e saúde é dos nossos colaboradores, porque com toda essa loucura, com toda essa carga de trabalho, com todas essas prioridades que a gente tem, manter o bem-estar e a saúde das nossas pessoas é fundamental. Temos vários fóruns, vários programas que a gente estimula as pessoas a fazerem parte. Algumas delas, ao final de semana, ao sábado, a gente convidamos as pessoas para irem juntas, por exemplo, ao Parque de Ibirapuera, fazer uma manhã de yoga, ou durante a semana ter um pet day em que você pode trazer o seu pet para o local de trabalho. Eu acho que é isso que faz com que esse tipo de programas, e existem muitos outros, tá? Mas eu acho que é esse tipo de programas que faz com que as pessoas se sintam realmente aceites na organização, se sintam integradas, se sintam acima de tudo que a organização existe para cuidar delas também, porque elas são quem vai entregar tudo. As pessoas são o asset mais importante que a gente tem. Então esse cuidado é primordial. Sim, eu acho que são exemplos assim fantásticos que você está compartilhando com a gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai refletir bastante sobre essas iniciativas aí, que algumas delas não custam tanto assim, né? Uma questão de você engajar as pessoas e valorizar, né, o funcionário interno, justamente no momento onde a gente está vivendo um problema mundial de escassez de mão de obra tecnológica. Então isso é interessante porque isso também me leva já à terceira pergunta, porque a gente tem alguns problemas no Brasil, né? A gente tem problemas aqui de cultura, de assimilação de uma cultura digital, como você já falou, mas a gente também tem um problema de escassez de mão de obra, né? Existe uma pesquisa da Brascom, que é um órgão responsável aí pelos fabricantes de software do país, que diz que até 2025 a gente vai ter um gap de 800 mil técnicos de informática, porque o gap entre a quantidade de pessoas formadas e a quantidade de pessoas demandadas no mercado é em volta de 50 mil por ano. Então, baseado nisso, eu até queria te perguntar, né, quais são os principais desafios que vocês enfrentaram e que vocês ainda estão enfrentando, né? Eu sei que tem essa questão também da execução que você falou já, tem essa questão da mão de obra, mas eu queria te ouvir especificamente o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão percebendo esses desafios. Então, eu até começo por fazer um eco daquilo que você falou, porque um dos desafios é claramente essa mão de obra especializada, principalmente quando a gente fala do mundo digital. Eu vou dar um exemplo para você de forma muito concreta. A gente tem
aquilo que a gente faz na Roche Diagnóstica, assim, de forma mais direta, é equipar grandes plataformas laboratoriais, e essas plataformas têm preparação de amostra automatizada, vários tipos de amostra, né? Pode ser um sangue, pode ser uma saliva, uma urina, o que seja, né? Mas automatizar toda essa amostra, analisar a amostra e depois há um tratamento depois da análise da amostra, que é normalmente o arquivo da amostra durante uns determinados dias, etc. Isso é um exemplo, assim, de forma, assim, senso comum para que toda a gente entenda. E a gente é muito bom em desenhar todos esses sistemas, mas depois, quando chega na hora, a gente também é bom em desenhar a parte de cérebro, de como é que a gente gera toda essa complexidade, que é o software, né, a parte digital. Mas depois, quando a gente entra em criando novos níveis de serviço, de ponta a ponta, e a gente quer integrar e criar interoperabilidade entre várias plataformas, etc., e eu sei que você entende isso também como homem de tecnologia, é aí que a gente começa realmente esbarrando. Então, a gente necessita de mais cérebros, de mais intelectualidade na parte de arquitetura digital. Realmente, eu acho que existe, obviamente, uma imensidão de gente hoje trabalhando em software, mas a maior parte das iniciativas são isoladas e são verticais. Então, a gente tem que ver como é que a gente começa criando mais essa commonality, agora traduzindo aqui para português do Brasil, essa conexão, né? Essa combinação, sistemas de plataformas que nos permitam evoluir e escalar de forma mais rápida. Então acho que aí, esse é um dos desafios tremendos, e aquilo que a gente está fazendo basicamente e temos vários programas, assim, o nosso chapter de People, a gente chama aqui recursos humanos, a gente já deixou esse termo lá atrás, a gente chama People and Culture, né? O nosso chapter People and Culture tem várias iniciativas, como por exemplo, contratar na porta da universidade, ir ver as pessoas, os melhores track records dos melhores alunos nessas áreas, não só nessas, em outras, ciência, etc., para conseguir, obviamente, captar esses talentos. Temos programas de estágio aqui dentro da Roche, para poder trazer esses talentos aqui para dentro, e a gente aprende tanto com eles, é incrível. A gente traz esses talentos para poder desenvolvê-los e a gente aprende... É uma troca. É uma troca, é diferente do que acontecia, como você falou lá em 1990, do Michael Porter, enfim, até do Kotler, né, um pouquinho antes, né? Então é outro jogo hoje em dia. A gente aprende muito desses novos talentos que vêm. E então eu diria que essa é uma área que a gente tem, assim, watch out, de foco. A gente tem programas e mitigações para poder, obviamente, desenvolver essa sabedoria, esse know-how dentro da organização. Mas eu diria que o principal obstáculo que existe ainda hoje, sério, é a transição. E aqui deixa eu explicar um pouco a transição dos modelos mentais. A gente vem de uma era em que a gente falava, vamos lá, nós já não somos mais empresas, ou não queremos ser mais empresas, companhias que têm um modelo hierárquico de pirâmide, de comando e controle, porque isso não permite escala. O modelo da pirâmide, não é? Em que as decisões estão todas no topo, e para você tomar uma decisão leva anos, em que você precisa de se reorganizar e redesenhar um novo conceito, um novo ecossistema dentro da organização, você leva anos, e no momento em que está pronto para poder implementar, já era, game over, já tinha passado, você tinha que começar tudo do zero. E a gente então identificou que a gente quer ser empresas mais ágeis, mais inovadoras, mais... Eu gosto muito de um termo em inglês que é nimble. Nimble significa a gente se adapta. É fluido, É fluido, isso, como a água. E a gente está nessa transição. A gente já não está no momento de 1970, 1980, 1990, mas a gente também não está no ano 2050. Então a gente está no momento de transição. E existem aqui pessoas dentro de organizações grandes, como é o caso da Roche, né? A gente aqui no Brasil somos cerca de 1.400 colaboradores, aproximadamente, nas 3 divisões. E eu acho que um dos grandes desafios é mobilizar e trazer toda a gente up to speed, ao mesmo nível, em que toda a gente entenda onde é que a gente está. Porque para você fazer uma jornada coletiva, a gente imagina isso, a gente cruzando um grande deserto, né? A gente tem que ir junto, compacto, para a gente se ajudar uns aos outros. Se a gente deixa a gente para trás, esse grupo provavelmente não vai conseguir chegar lá. Então, como é que a gente consegue manter o grupo compacto? E isso significa, assim, trazendo essa analogia para o nosso mundo do dia a dia, para o nosso mundo real, comunicação, decision making, processo de tomada de decisão, como é que a gente equilibra
enfim, todo o tema de skills, de disciplinas, como é que a gente até equilibra esse conceito hoje em dia que toda a gente fala que é o D&I, e vamos lá, como empresa a gente ainda não está lá. A gente equilibrou muito. Eu posso dizer que no meu leadership team eu tenho mais de 50%, aproximadamente cerca de 60% de liderança, diretorias, lideranças femininas. No resto da organização é inferior, está um pouquinho abaixo dos 40%, o que eu considero que já é bom, mas a gente tem que continuar a trabalhar mais. Mas esse é o único, há uns anos atrás a gente focava muito no aspecto liderança feminina, mas há tantas outras áreas em que a gente tem que se preocupar. Aqui no Brasil, todo o tema racial, enfim, todo o tema de minorias sexuais, todo o tema... Enfim, há tanta coisa que a gente tem que fazer. Então, eu diria que trazer o conjunto, a comunidade junta em várias dimensões, nessa transição que começa por ser até cultural e de mindset, eu diria que é o obstáculo ainda mais difícil da gente conseguir ultrapassar. E claro, a liderança é fundamental nisso. Então, se a gente de novo voltar ao VACC, ao visionário, ao arquiteto, ao catalyst e ao coach, a gente vai encontrar ferramentas para poder trabalhar nesse sistema. Mas requer uma calibração constante. Sim, isso não é um trabalho de curto prazo, né? Isso é uma jornada, né? Como a gente fala normalmente. Você falou de umas coisas muito interessantes aqui, commonalities, né? Como você estava falando. Uma das coisas que eu percebo nos meus trabalhos de consultoria é o seguinte: a gente tem hoje, nesse mercado digital, um dilema que é o seguinte: nós temos um excesso de oferta de soluções e clientes que não sabem direito o que escolher. E por que isso acontece? Porque você tem opção demais e você tem foco estratégico de menos. Um dos clientes que eu trabalhei, eu fui falar com os clientes dele, como parte da definição da estratégia digital. E eu recebi tanto feedback, mas tanto feedback, que quando eu trouxe isso para a empresa que me contratou, eles ficaram extremamente surpresos. Por quê? Porque, na realidade, eles estavam pensando em fazer commonalities e juntar soluções para oferecer uma série de coisas, sem ter perguntado para o cliente o que ele queria. E quando você vai a campo e começa a levantar isso, você começa a ter um foco mais claro de onde você pode investir, porque as possibilidades são muito grandes e as empresas, em geral, se perdem. Então, eu acho que a questão de você ouvir o teu cliente para você depois, então, direcionar os teus esforços, de você juntar a parte laboratorial com a parte terapêutica, com a parte diagnóstica, né, fica muito mais fácil, né, e poucas empresas fazem esse tipo de coisa. Outra coisa que você falou também que me chamou a atenção é a questão do recrutamento, né? Vocês têm essa grande sorte de ser uma empresa que lida com salvar vidas, né? E algumas empresas que não têm essa sorte que vocês têm e que são até empresas de tecnologia que precisam ter recursos, eles têm que fazer duas coisas. A primeira é proporcionar uma experiência internacional para essas pessoas. A garotada adora morar fora do Brasil. Então, se você oferece para ele, depois de algum tempo, ele passar um tempo na Suíça, não sei aonde, a garotada adora. E eu acho que a segunda experiência também que eles gostam muito é de estar junto com uma liderança que é reconhecida no mercado como um cara que é muito bom de programação, né? E a terceira, que foi dada pelo presidente da CIT, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Eles trabalham para Johnson, trabalham para bancos, é o seguinte: eles têm 6.400 recursos de tecnologia internos. E eu perguntei para ele, como é que você mantém esses caras todos motivados, meu Deus do céu? E ele falou para mim, cara, a gente tem projeto novo sempre. Aproveitando isso, eu até queria te perguntar também, né? Ou seja, a gente falou aqui dos desafios, falamos das conquistas. Eu queria que você falasse um pouco de perspectiva, de futuro. O que você está imaginando para a Roche, para a indústria de diagnóstico, de terapêutica? Como é que você está vendo aí os próximos 10 anos aí? Não, que maravilha. A gente, quando se projeta no futuro, tem sempre... A energia cresce ainda mais, né? Então, eu concordo totalmente com você, e isso é uma boa conexão com a nossa pergunta, porque você acabou de falar, porque realmente o que eu vejo nos próximos 10 anos, Sérgio, é uma organização mais autónoma, ok? Uma organização em que o leadership team serve para ajudar, apoiar, dar feedback, como você falou, mas cada um vai ter que percorrer a sua jornada e a gente está junto.
seja, cada um agrega no sistema o seu valor, mas é um sistema coletivo. E é um sistema em que a gente tem que, eu acho que a analogia das formigas é maravilhosa. Eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar assim. E não só na Roche, eu acho que isso vai ter que ser, enfim, escalado a um nível global. E só assim é que a gente vai conseguir ser mais rápidos a desenvolver, mais rápidos a entregar soluções, porque tudo está acelerando. Até as patologias também estão acelerando. O globo está todo conectado, não é? Tudo está conectado. E se a gente move aqui uma peça no ecossistema, o ecossistema vai trazer de volta para a gente com um desafio, com uma oportunidade também. Portanto, eu estou plenamente de acordo com você, até o que você falou antes, eu concordo plenamente em motivar as pessoas, não só através da nossa missão de salvar vidas, né, mas também através de trazer projetos, constantemente novos projetos, mas manter um equilíbrio e um foco. Porque há um ponto importante aqui. No mundo de hoje, é fácil a gente cair numa tentação que é, vamos meter uma montanha de novos projetos para subir a motivação, e as pessoas perdem o foco e entram numa espiral de carga de trabalho que não é saudável. Então a gente, como líderes, o líder também é quem tem a responsabilidade de balizar, não é? Poder marcar o campo daquilo que é o foco e dar a missão para as pessoas, elas executarem essa missão. E elas fazerem parte de como é que essa missão vai ser atingida e como é que essa missão vai ser, no fundo, alcançada. Voltando à sua pergunta, no futuro, vejo uma organização muito mais autónoma, em que um colaborador possa, dando aqui uma ideia muito concreta para você, um colaborador nosso, independentemente do cargo e da posição, possa dizer assim, a minha contribuição nesse projeto chegou ao fim porque eu gerei o impacto X, Y, Z, e agora, porque eu adoro trabalhar naquela área, eu quero provocar impacto naquela área. E ele pode alinhar com o seu líder, mas também alinhar com os seus colegas, e ele vai provocar, ou seja, haver esta capacidade, esta autonomia das pessoas se poderem mover na sua carreira, nas suas áreas de interesse, porque aí, a gente já viu, está cientificamente comprovado, quando a gente gosta, o impacto é diferente. Quando a gente gosta de uma área, quando a gente está quando o nosso coração está combinado com o nosso interesse, então a gente tem um impacto totalmente diferente. Então a parte de autonomia, de empoderamento é fundamental e a gente está trabalhando nela para que tenha ainda mais alcance amanhã. Mas eu também vejo aqui, enfim, do ponto de vista de impacto de ciência, por exemplo, vejo aqui, não tanto há uns 10 anos, eu vejo aqui coisas incríveis acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. A Roche celebrou o ano passado 125 anos de existência, uma das organizações mais antigas do mundo. Interessante também revelar essa informação para a comunidade de ouvintes que está aí ouvindo essa informação, em que a Roche é talvez uma das maiores empresas familiares do mundo. 51% da empresa ainda é da família Hoffmann La Roche, que eu acho que traz, obviamente, uma componente mais humana na atuação do dia a dia, etc. Né? Isto é uma componente interessante. A gente anunciou, o nosso compromisso com a ciência e com a inovação é tão grande que a gente anunciou esta semana, lá em Basileia, a criação do Instituto Humano Biológico. O que é isto? Vamos lá, eu acho que é incrível aquilo que a gente está fazendo como organização. Nós estamos criando um instituto que vai desenvolver modelos. O Digital Twins a gente já conhece, não é? A gente já trabalha na parte de pharma, de clinical trials, na parte de diagnósticos, desenvolvendo soluções de saúde com Digital Twins há alguns anos. Mas agora a gente está criando um outro nível que nos vai permitir ter mais agilidade, mais velocidade na forma como a gente desenvolve e como essas soluções poderão potencialmente ser adotadas de forma mais rápida também nos mercados. A gente está criando os chamados organoids. Organoids são componentes, são órgãos em miniatura, modelos em miniatura, em 2 ou 3D, que nos vão quase a uma eficácia de 97%, 98%, de uma similaridade com um órgão normal, que nos vão permitir medir qual é o impacto de novas terapias, o impacto de novos diagnósticos. E nós estamos criando isso para conseguir chegar a um organoide humano, que é a miniatura de um ser humano. E eu acho isso incrível. Eu não sei se eu consigo visualizar aqui, sim. dar a visualização daquilo que a gente está fazendo, mas simular digitalmente é uma coisa,
que é uma melhoria quântica em relação àquilo que a gente tinha há 20 anos atrás, mas simular em miniatura um ser vivo, um ser humano vivo, eu acho que é outro nível. Então a gente está criando esses modelos, eu acho que isso enfim, aquilo que a gente está fazendo como organização vai seguramente ter um impacto, e como você falou, só para fechar aqui, sim, é fácil. Nós temos uma missão que é doing now what patients need next, que é fazer hoje aquilo que os pacientes precisam amanhã. Isso também é salvar vidas. Então, eu concordo com você, nós estamos no negócio de salvar vidas, e isso é fácil atrair talento e trazer e motivar pessoas nessa missão. Isso é fantástico. Bom, eu conversei aqui com Carlos Martins, presidente da Roche Diagnóstica do Brasil. Queria te agradecer muito as tuas informações, foi muito bacana esse papo. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente também curtiu muito, porque realmente é uma visão global, não só uma visão local, e de problemas que mexem com a gente, que são problemas de saúde, né? Então, desejo muito sucesso aí para vocês, espero que daqui a alguns meses a gente possa estar sentando de novo aí para conversar e ver os avanços adicionais que vocês conseguiram, né? Me despedir de você e me despedir do pessoal aí que está assistindo a gente, até o nosso próximo vídeo.